Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos meditar junto à palavra de Deus, algumas reflexões bíblicas para o nosso coração. Hoje eu estou iniciando também uma série de mensagens, os caminhos da reforma. Reforma protestante é outubro, 31 de outubro, nós celebramos. Mas nós vamos caminhar, conhecendo a igreja e um pouco da história da igreja, para entendermos melhor o que Deus fez na reforma protestante. E hoje nós vamos ver que Deus vai erguer uma igreja que vai nascer com algumas características especificadas pelo próprio Deus, trazidas aos homens e mulheres, jovens, crianças, por ação do Espírito Santo. As características que a igreja vai ter, vai viver no seu início, elas vêm do agir do Espírito de Deus junto aos seus corações. Daí por diante a igreja vai preservar algumas características e vai cumprindo a sua missão, a missão que Deus confiou. Nós vamos observar isso na história, olhando para o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós começamos no capítulo 1, no versículo 8, do capítulo 1. Eis que surge, então, a igreja. Os irmãos podem ler aí nas suas Bíblias, podem acompanhar o texto também da projeção, se for melhor para você. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Deus ilumine o nosso coração na reflexão que fazemos também da sua palavra nessa noite. Eis que surge a igreja. Essa palavra que nós lemos do texto bíblico de Atos 1:8 é a palavra do próprio Jesus. Jesus já cumpriu a sua missão como Redentor. Ele já padeceu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele já orientou, discipulou um grupo de 12 homens. Ele já orientou com seus discursos, ele já mostrou o querer de Deus também com a sua vida, com as suas ações, a um grupo grande de homens e mulheres, que são chamados também de discípulos, que o acompanham no seu ministério, que agora estão junto dele, no momento da ascensão. Esse texto é uma das últimas palavras de Jesus entre os homens. Antes dele ser assunto aos céus, voltar à destra de Deus, ele se reúne com aproximadamente 120 pessoas. Para o momento da despedida, para o momento de lhes confiar a missão, para as últimas orientações, para a lembrança de uma última promessa, uma promessa muito especial, que Cristo deixa a sua igreja. Ele vai para junto do Pai. Mas o outro Deus, que é também o Consolador, vai atuar junto à igreja, vai manifestar junto à igreja, junto aos corações daqueles que exercem fé no Senhor, seu poder. Vai habitar não apenas entre os homens, mas vai habitar junto aos homens, dentro do homem. O homem, a mulher, o jovem, a criança que crê, passa a ser templo, habitação do Espírito Santo de Deus. E a igreja vai surgir. O grupo de discípulos vai se erguer para levar adiante a obra que o Senhor consumou na cruz do Calvário em Cristo. O Evangelho, a boa nova do amor de Deus, manifesto no Calvário, é o Evangelho que vai ser proclamado, anunciado pelos discípulos, pela igreja. Então a igreja vai surgir. É claro que ela não vai ser chamada de igreja ainda. Ela nem mesmo vai ter no começo o nome de cristã, de cristãos. Só depois, a partir de Atos capítulo 9, um grupo de discípulos da igreja de Antioquia vai ser tão semelhante ao andar, ao falar, ao viver de Cristo, que vai ser chamado cristão. E esse título de cristão a igreja vai carregar depois disso, daí para frente. Atos 9.
A igreja surge e é identificada como discípulos do Nazareno, discípulos de Cristo. Eles são identificados como os do caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse grupo se identifica assim: nós somos os do caminho, nós estamos no caminho da verdade, no caminho da vida, no caminho que se tornou o nosso Senhor para nós, no caminho de Cristo Jesus, que deu vida por nós, que abriu um caminho que nos leva à presença de Deus. Então essa igreja vai surgir, e surge com essa promessa de Cristo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia e Samaria e até os confins da terra. Algumas verdades que fazem parte da vida da igreja que eu quero lembrar aos irmãos, porque isso vai da natureza da igreja, da natureza que Deus não gostaria que se corrompesse, como se corrompeu depois no decurso dos anos, e teve que surgir a reforma. Isso faz parte da característica da igreja que se levanta e que é erguida pela mão, pelo agir do próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então, essa igreja é uma igreja que ora e espera. Ao receber essa promessa do nosso Senhor Jesus, eles voltam para Jerusalém. E aí eu quero chamar a sua atenção então para o verso 12. Abra a sua Bíblia em Atos 1. Permaneça com a sua Bíblia aberta por aí. Daqui a pouco nós vamos um pouquinho à frente, capítulo 2 também. E Atos 1, a partir do verso 12, a palavra de Deus vai dizer: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que descia o que dista daquela cidade, tanto quanto a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, e se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então eles vão para Jerusalém no cumprir de uma ordem de Cristo: permanecer em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do Espírito Santo. Nós sabemos que Jerusalém não é o melhor lugar para um discípulo de Cristo viver, ficar. É ali que Cristo acabou de ser crucificado. É ali que Pedro negou Jesus 3 vezes, com medo de ser identificado como um discípulo e ser preso, e ser açoitado e ser morto também. É ali que os discípulos acompanharam a Jesus de longe, a partir do momento da prisão. Jerusalém é uma cidade onde Jesus foi crucificado como malfeitor. E aqueles que estão vinculados a Cristo vão ser vistos da mesma maneira. Podem ser presos, e podem ser açoitados, e podem ser mortos também. É um risco que eles corriam, mas a ordem de Cristo era permanecer em Jerusalém. Uma igreja obediente, um grupo de irmãos e irmãs obedientes permanecem em Jerusalém, mas não dão as caras na rua. Você vai ver que eles vão viver um tempo de isolamento, não por causa de uma pandemia, não por causa de uma enfermidade, mas por medo de serem identificados e serem presos. É bem verdade que eles vão sair em alguns momentos, devem ter que comprar comida, devem ter que buscar água. Em cada momento alguém deveria se arriscar, mas o texto diz: eles vão para Jerusalém, e eles se reúnem no cenáculo, dentro de 4 paredes, e eles ficam ali, no cenáculo, perseverando em oração, e aguardando o cumprir da promessa de Deus. Voltem para Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, disse Jesus. Fiquem em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do Espírito Santo, para fazer discípulos em Jerusalém,
Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja que se ergue junto à terra é uma igreja que, em ação de obediência ao Senhor, ela vai para onde Ele mandou, ela fica exatamente onde Ele determinou que ela ficasse, e começa a orar perseverantemente. Oração é comunhão com Deus, oração é busca pelo agir de Deus, oração é estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, é falar com Deus do nosso sonho, do nosso projeto, da nossa luta, do nosso temor. Oração é algo que nos aproxima de Deus, é uma ferramenta que promove espiritualidade, que nos desafia a caminhar cada vez mais dentro do querer de Deus. Oração é o momento em que eu reconheço a minha limitação, a minha dependência de Deus, e eu me lanço nas mãos de Deus para o futuro da minha vida, naquilo que Ele tem para mim, naquilo que Ele vai fazer a partir de mim. Especialmente se eu penso no reino de Deus, no que Ele fez por mim em Cristo, no amor que foi demonstrado no Calvário em Jerusalém. Todos esses discípulos haviam presenciado os açoites que Cristo levou, a cruz que Ele carregou nas ruas de Jerusalém, os cravos nas mãos e nos pés, o sangue que foi derramado. Eles ouviram no Calvário o clamor de Jesus: está consumada a obra, está feita a obra, está pago o preço. Eles então permanecem em oração perseverante e em espera do cumprimento da promessa. Não existe igreja que não ora, que não busque a Deus, que não confie ao Senhor os seus dias, a sua vida, os seus desafios, os seus problemas, as suas incertezas. Não existe coração humano, discípulo de Cristo, quer seja criança, adolescente, jovem, casado, solteiro, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, que não pense de que servir ao Senhor o nosso serviço ao Senhor se inicia quando nós dobramos os nossos joelhos e colocamos diante dele a nossa vida e falamos das nossas imperfeições e confessamos os nossos pecados e assumimos as nossas impossibilidades, mas mesmo assim nos lançamos nas suas mãos para dizer: Senhor, eis-me aqui. Se há uma obra para ser feita, se há um evangelho para ser proclamado, se há uma continuidade de história para ser conduzida, se o Senhor conta conosco, se o Senhor pensa em levar adiante, através de nós, eu quero que o Senhor saiba que pode ser a partir de mim. Então nós vemos, irmãos, essa oração, essa vida perseverante de oração, que de fato acontece na vida da igreja. Aproximadamente 120 pessoas, é o que nos revela o versículo 15, do capítulo 1 de Atos. Porque Pedro vai se levantar no meio da multidão, Pedro vai erguer sua voz e ele vai dizer: compunha-se a assembleia. Lucas vai revelar em Atos, cerca de 120 pessoas. 120 irmãos e irmãs perseverando em oração, aguardando, esperando o cumprimento da promessa. Esperando porque sabe que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Ele prometeu o Messias, ele enviou o Messias. Ele disse que o Messias nasceria em Belém, e ele nasceu em Belém. Ele disse que ele seria chamado Nazareno, e ele foi chamado Nazareno. Ele disse que a gestação do Messias se daria por obra do Espírito Santo, no ventre de uma virgem. E uma virgem, pela primeira vez e única na história, deu à luz a uma criança, que recebeu o nome de Jesus, porque a profecia dizia o quê? Que ele seria o Salvador, e perdoaria os pecados do seu povo. O Messias que foi morar em Cafarnaum, porque a profecia já dizia: terra de Zebulon, terra de Cafarnaum, caminho do mar, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu luz, grande luz. É o caminhar de Cristo, levando na vida o evangelho, a vontade de Deus, a proposta de Deus aos homens. Caminhando numa região em que fariseus e escribas de Jerusalém desacreditavam. Andando no meio de judeus que não tinham tanto crédito, que não tinham tanta fama, que não eram tão bem vistos,
que pareciam não ter nem mesmo o mesmo sangue judeu daqueles que viviam em Jerusalém, porque estavam em terras vizinhas com terras estrangeiras. Não eram vistos do mesmo jeito. Não lhes era reservado os mesmos direitos. É ali onde a escuridão reinava, que a grande luz de Deus ao mundo precisa brilhar. E o Senhor Jesus vai para lá, porque era uma profecia, uma promessa. E a palavra de Deus se cumpre. E ele teria que dar a vida e deu, ele teria que verter sangue e ele verteu. E agora ele deixa essa promessa. E aqueles 120 irmãos e irmãs que acompanhavam o ministério de Cristo e colocavam fé e confiança na sua vida, no seu propósito, no propósito de Deus em enviá-lo, como Emanuel, é aqueles agora que oram, que confiam, que se consagram, mas é aqueles que esperam o cumprimento de mais uma promessa, porque a palavra dele não cai no esquecimento, porque tudo passa e pode passar na terra, mas as suas palavras não passam, suas palavras se cumprem, suas palavras permanecem. Então a igreja ela vai surgir com essa característica dada pelo próprio Deus, uma igreja que na sua obediência ora, e não há agir de Deus na vida de ninguém e através da vida de ninguém que não ora. As pessoas que mais buscam intimidade com Deus são aquelas que mais são usadas. Os grandes avivamentos da história, o mover de Deus no tempo da reforma, quando chegar lá nós vamos poder confirmar isso também, foi realizado através de pessoas que não só tinham conhecimento bíblico apurado, mas que tinham corações dobrados, joelhos dobrados, genuflexos diante do Senhor. E a igreja está orando, está aguardando o momento do cumprir da promessa, esperando com a confiança de que um dia vai acontecer. Quanto tempo levou da ascensão ao dia de Pentecostes? Porque é no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, você pode virar a página da sua Bíblia para aí, a partir do versículo 1, que o cumprimento da promessa acontece. Eles estão orando perseverantemente e esperando. Nós, como cristãos, devemos sempre orar e esperar do querer de Deus para nós, para a igreja, para a família, para a minha vida, no que Ele tem para mim e no que Ele quer fazer a partir de mim. Me colocando à disposição, buscando o Senhor, crescendo na comunhão com o Senhor. Alinhando a minha ideia, a minha agenda, a minha visão de mundo com a ideia, com a agenda que Deus tem. Porque o meu plano pode ser frustrado, a minha agenda pode ir por água abaixo, como foi a agenda do mundo inteiro com a pandemia aí. Mas a agenda de Deus não recebeu nenhuma mudança, pode ter certeza disso. Ele já sabia disso tudo, ele já preparou isso tudo. Ele está sustentando, ele está conduzindo, ele continua no controle de todas as coisas. Ele não foi surpreendido em nada. Então eu oro, para que eu seja colocado no caminho que Ele tem para mim, e não perca tempo nas minhas veredas, nos meus caminhos, nas minhas intenções, nas intenções do meu coração, e eu espero, pelo agir do Senhor. Você tem que orar e tem que esperar, Deus vai dar uma resposta, Deus vai apontar um caminho, vai chegar a hora que Ele vai falar, agora andai por ele. É uma característica da igreja. E aí vai surgir uma outra característica. Ô Duda, acho que não está indo aqui, não sei se... Uma outra característica que a igreja encaminhou, que a vida aconteceu. Muda para mim, por favor, Duda. Então nós vamos ver que a igreja é aquela que ora e espera, mas a igreja é aquela que recebe poder e recebe a plenitude do Espírito Santo. Não é isso que Deus prometeu? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Então agora Atos capítulo 2 vai mostrar que essa promessa de fato se cumpre na vida da igreja. Acompanhe aí a partir dos primeiros versículos, por favor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então esse é o texto bíblico
de Atos, que comprova essa grande verdade que se torna característica da igreja, uma igreja que recebe poder de Deus, que recebe da parte do Espírito Santo a plenitude que o capacita a fazer discípulos. Se você for observar os versículos daqui para frente, você vai perceber que a igreja que está em 4 paredes, dentro do cenáculo, 120 irmãos aproximadamente, ganham as ruas de Jerusalém de repente. Jerusalém está abarrotada de gente. É dia de festa, é semana de festa. A festa do Pentecostes, a festa que, de fato, o povo se reúne para reconhecer os feitos de Deus, para agradecer pelas colheitas, pelos rebanhos que foram multiplicados, agradecer pela saúde, agradecer pelo nascimento do filho, da filha, pelo crescimento dos filhos, pela maturidade, amadurecimento dos filhos e das filhas, agradecer por tudo aquilo que você recebeu do Senhor, o cuidado no momento difícil, o suporte no momento da tribulação. Então o que acontecia é que vinha gente de todos os lugares para se apresentar no templo em Jerusalém e dizer: Senhor, muito obrigado pelos teus feitos. Era uma semana de festa, como sempre era a semana de festa de judeus, e ainda é. E as famílias iam chegando na cidade. E elas iam buscando o Senhor no templo. No templo elas apresentavam os seus rituais, os seus sacrifícios, sinal da sua gratidão, do seu reconhecimento pelo agir de Deus. Mas havia um dia em especial chamado o dia de Pentecostes, o dia do feriado. O dia do louvor, da gratidão, da exaltação do nome de Deus, por tudo aquilo que Ele fez. Nesse dia, o Espírito Santo se manifesta na vida daqueles que estavam no cenáculo. Diz o texto que vem e pousa sobre eles a ação do Espírito Santo. E eles vão ganhar as ruas de Jerusalém, vão perder o medo, vão perder o receio da prisão, dos açoites, da morte. Não apenas vão andar nas ruas, porque a igreja, a cidade agora está cheia, é difícil deles me identificar como discípulo de Cristo nessa multidão aqui. Mas eles vão ganhar as ruas proclamando as verdades de Deus. Se você for ler, pode olhar, verso 5, até o verso 12, você vai ver que eles vão ganhar as ruas de Jerusalém. Mas não vão ganhar temerosos de serem identificados como discípulos, pelo contrário, eles saem para as ruas para se identificar, para proclamar as grandezas de Deus, para dizer que o Nazareno crucificado é o Senhor, é o Messias, é o enviado de Deus para salvar o perdido, que o sangue que foi vertido é sangue eficaz, sangue que purifica pecados e faz de nós um outro povo, um povo de Deus, de propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa. E que era preciso o coração do ser humano se arrepender e crer. Porque aquele que crê tem vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado, já vai perecer na eternidade. Então eu tenho esse texto aqui também. Vamos ler a partir do 5? Eu leio os versos ímpares, a igreja responde com a leitura dos pares, pode usar a sua Bíblia, ou pode usar a projeção, se preferir, para usarmos uma mesma versão, tá bom? Ora, estavam e habitavam em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Somos pardos, medos, elemitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus?
Tá bom, até aí, obrigado. Então, irmãos e irmãs, verifique uma coisa. A igreja surge da obediência na oração e no confiança da promessa. Somos desafiados a orar e a confiar nas promessas de Deus para nós, para a igreja. E a igreja surge como aquela que é capacitada pela ação do Espírito Santo para cumprir a sua missão. Recebem poder, recebem autoridade na plenitude do Espírito Santo para falar das grandezas de Deus, do amor de Deus aos homens. Muita coisa está sendo dita na cidade nesses dias. Quando se ajunta muita gente, uma multidão, há aqueles que vêm pelo comércio, querem vender o seu peixe, vender a sua mercadoria, querem vender também as suas ideias, porque sabe que vai ter muita gente para ouvir nas praças, nas ruas. Por isso a igreja ganha a praça, ganha as ruas de Jerusalém. Ela vai proclamar o evangelho. Deus está agindo estrategicamente, Deus está mostrando, nós vamos fazer discípulos primeiro em Jerusalém, mas a promessa é Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, quando o evangelho surge, quando o evangelho é proclamado pela primeira vez, a gente e a pessoa de muitas civilizações em Jerusalém, e cada um, pela ação do Espírito Santo, ouve da parte dos cristãos, que ainda nem são reconhecidos assim, chamados assim, mas dos discípulos de Cristo, as grandezas de Deus faladas, proclamadas na sua própria língua materna. Deus já está dizendo aos homens, o evangelho nasce com os judeus, mas o evangelho é para todos os povos, todas as tribos. Muitos virão te louvar, de tantas línguas, culturas, nações, no tempo, no espaço, virão te adorar. É um evangelho para todos, é um evangelho que não tem preconceito. Pode ser rico ou pobre, escravo ou livre. Paulo chegou a dizer, eu fiz de escravo com escravo, de livre com livre, de rico com rico, de pobre com pobre, fiz de tudo para com todos, no propósito de ganhar alguns, com a proclamação do evangelho, com a pregação do evangelho, porque o evangelho de Cristo é o evangelho que vem para todos, mas Paulo, como esses também irmãos, 120 aproximadamente, não fizeram pela sua capacidade, por isso que surpreendeu, como pode esses galileus, não são porventura galileus? Como pode esses galileus, que mal falam a própria língua, o próprio idioma, estar proclamando o evangelho de Deus, na minha língua materna para mim? Eles não são capazes dessas coisas, eles não têm essas possibilidades, eles não têm esses recursos, eles não são poliglotas. Eles são simples judeus que mal falam a própria língua. Por isso que Cristo falou, recebereis poder. O que você não podia, agora você pode. O que você não tinha condição de fazer, agora você faz. Não é porque você estudou e buscou recursos e ficou melhor. É porque Deus te deu a capacidade de fazer. Antes você temia, agora você tem coragem. Antes você estava com medo da forca, da guilhotina, do apedrejamento, da crucificação do Império Romano. Agora você está dizendo, pode me matar se quiser, pode me apedrejar se achar que é necessário, mas eu não deixo de falar das grandezas de Deus, eu não posso me calar. Depois de tanto amor que Cristo demonstrou por mim na cruz do Calvário, eu não posso me calar. Se eu morrer pelo nome de Cristo, é honra para mim, é glória para o nome de Deus. Morro sabendo que cumpri a minha missão. Sumiu o medo, sumiu o receio, que os impedia, que os mantinha isolados, enclausulados nas quatro paredes. A igreja ganha as ruas. A igreja ganha as ruas e proclama o evangelho aonde Deus leva, na estratégia de Deus, no momento de Deus, no querer de Deus, no capacitar de Deus. A obra da igreja, irmãos, é feita pela ação de Deus. Quando nós não oramos, não esperamos no agir de Deus na nossa vida, não entendemos que é o Senhor que nos capacita, com a capacidade, com a inteligência, com a sabedoria, com dons e talentos, com recursos e possibilidades. Quando não fazemos assim, nós realizamos ações, trabalhos que merecem aplausos, mas às vezes não edificam.
que ganham reconhecimento do homem, foi bonito, foi bom, mas que às vezes não têm a ação eficaz da proposta de Deus, não ganham almas, não falam o coração de ninguém, são apenas espetáculos, não são culto. É um tempo de canção, mas não é um tempo de adoração. A igreja de Deus, ela tem essa capacidade de perceber isso, é poder do Espírito Santo. O que está acontecendo aqui, o que está acontecendo na minha vida, o que aconteceu na sua vida até aqui, é a ação de Deus. Não é porque você pode, não é porque você se tornou capaz, não é porque você é melhor do que ninguém, é porque Deus quis fazer, cada um conforme o propósito de Deus, conforme o Espírito do Senhor concedia que falasse. De repente um judeu começou a falar lá, pardo, ou um grego, e ele disse, não Senhor, isso não, eu não gosto de grego, eu não gosto de pardo, eu quero falar a língua do pessoal da Mesopotâmia, até porque dizem que é ali que era o jardim do Éden, então assim vou me identificar melhor com o agir de Deus. Não, é cada um conforme o Espírito lhe concedia que falasse, cada um no seu dom, cada um encaixado na sua função, a cada um dentro daquilo que Deus quer, no poder que Ele concede, na plenitude do Espírito Santo que se manifesta, dando poder e criando a possibilidade que nós não temos para assumir o nosso papel de discípulo e proclamar a grandeza de Deus, o amor de Deus que alcança o perdido em Cristo Jesus. E aí nós vamos fazer do jeito que Deus quer, aonde Ele nos leva, pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas de São José dos Campos, pelas escolas, pelas empresas, pelos bairros, pelos condomínios, pelos prédios. Vamos anunciando as grandezas de Deus com a nossa palavra, com a nossa vida. Vamos fazendo discípulos de Cristo Jesus pela ação do Espírito Santo que em nós atua. E às vezes o seu silêncio está fazendo discípulo de Cristo por aí. A maneira como você reagiu a determinada situação, está falando alto no coração de alguém, chamando a atenção de que é possível ser diferente e fazer a diferença. Como que você conseguiu se controlar? Como que você conseguiu dar essa resposta? Como você conseguiu achar esse caminho? Como que você consegue ficar em paz diante de aflição tão grande? Como você consegue seguir confiante diante de um tempo tão incerto? Uma igreja que recebe poder de Deus para ter a paz que excede o entendimento humano, para testemunhar de Cristo em tudo que faz e aonde o Senhor o leva, para ser a luz do mundo agora que Cristo foi e é para nós, porque esse é o propósito de Deus, no capacitar que Ele nos dá pela ação do seu Espírito, no cumprir da sua promessa. Então, irmãos queridos, é uma característica que a igreja vive. Nós anunciamos o Evangelho de Cristo na missão Caiuá, nas tribos, lá próximo de Dourado, quando levamos a assistência social e a palavra de Deus com a evangelização e ação social. Nós levamos o Evangelho de Cristo quando saímos pelas ruas de São José dos Campos, com o nosso coral, com as nossas irmãs da SAF, com as nossas faixas, estou orando por você, com os folhetos, com os bombons, com os cada dias. Nós levamos o Evangelho de Cristo quando você testemunha de Cristo onde você está. E a maneira como você bem representa o Senhor em obediência, porque tem orado, porque tem esperado, e porque tem recebido de Deus para distribuir aos outros, porque só posso passar para aquele outro aquilo que eu já tenho do Senhor. É um capacitar do Espírito Santo, que nos dá a possibilidade de testemunhar, de fazer discípulos. A igreja, ela surge com essa missão, fazer discípulos de todas as nações. Não importa se eles não sabiam antes, não importa se eles temiam antes. O capacitar do Senhor trouxe a coragem necessária e trouxe a capacidade necessária para aquele que ora, para aquele que crê, para aquele que confia, para aquele que busca fazer a obra do Senhor como ela precisa ser feita. Proclamando, Jesus te ama, Ele não desistiu de você, a igreja sai e proclama. Recebe poder e plenitude do Espírito Santo para sair e proclamar. Não estamos mais dentro de quatro paredes, estamos nas ruas de Jerusalém.
Não estamos mais no cenáculo. A igreja não é a igreja aqui no templo. É um lugar de adoração, um lugar de culto, um lugar de fortalecimento, um lugar de busca por Deus. Nosso serviço, nosso desafio de proclamar é do portão para fora. Principalmente do portão para fora. É na web TV. É na mensagem que você manda no WhatsApp. É na resposta que você dá lá no grupo do Face. Na palavra que você leva para uma pessoa perto ou longe, que demonstra o seu conhecimento de Deus e o seu propósito de ver Deus agir e atuar naquela vida, naquela situação, naquela circunstância. A igreja nasce, ela surge com essa característica, capacitados pelo Senhor, nós saímos e proclamamos. Nossa vida é a boca de Deus para falar. Nossos braços, nossas mãos são as mãos e os braços de Deus para levar o abraço, para levar o carinho, para levar o amor, para manifestar a compaixão. É através da igreja que surge. Esse é o propósito da igreja. Deus ergue a igreja com esse fim, com essa finalidade, capacitando a igreja para ser uma voz proclamadora do Evangelho. Falamos das grandezas de Deus, anunciando as grandezas de Deus. Pedro vai tomar a palavra em Atos 2, Pedro vai fazer um discurso, Pedro vai falar umas palavras duras, dizendo: olha, o Nazareno, o Messias, foi crucificado por vocês, os judeus de Jerusalém, aqui mesmo nessa cidade, de Jerusalém. E a proposta de Deus e o convite de Deus é: arrependei-vos e crede. E quase 3.000 almas vão se converter, vão reconhecer em Jesus o Salvador que aqueles 120 reconheciam. Ação de Deus que dá resultado do multiplicar da sua igreja. E Deus vai fazer isso muitas vezes. Em alguns momentos o texto de Salmos é apenas assim: e acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Porque uma igreja orou e esperou. Porque uma igreja foi revestida, vidas foram revestidas pelo poder e pela plenitude do Espírito Santo para cumprir a sua missão. Porque a igreja, os discípulos saíram com coragem, proclamando as verdades de Deus. Porque naquela festa, na festa da gratidão, não adiantava nada agradecer a Deus por tudo, pela família, pelo rebanho, pelas colheitas, pelo resultado no trabalho, se deixar de agradecer pelo maior, o Filho que foi dado, a vida que foi entregue, o sangue que foi vertido, que nós celebramos na nossa ceia nessa noite também. Agradecer a Deus por tudo mais, mas não ter no coração o sentimento de gratidão pelo amor demonstrado no Calvário, é como se nós não agradecêssemos por nada, ou se agradecendo por tudo, esquecêssemos do melhor. Falarmos de tudo na vida, sermos especialistas em todas as coisas, termos sempre uma opinião para dar em cada assunto, mas não falarmos e proclamarmos as grandezas de Deus do Evangelho que salva o perdido, é como você conversar sobre muitas coisas que não levam a nada e se esquecer de falar daquilo que é principal, que é essencial. Você está dando muita dica, muita informação, muito conselho, mas está esquecendo de levar para a vida dessa pessoa à sua volta o melhor conselho, o apontar do caminho mais abençoador, o caminho que está em Cristo, o caminho da verdade, o caminho da vida. E nós falamos bastante sobre muitos assuntos, mas falamos muito pouco do Evangelho. Às vezes porque temos orado pouco e temos sido pouco capacitados para isso. E é bom nós pensarmos nessa verdade também. Às vezes porque nós confiamos pouco na promessa de Deus. E achamos que já está bom o que Deus fez até aqui, o que Deus fez na minha vida. Mas a promessa de Cristo ela é certa, ela é segura. Farei discípulo de todas as nações. Estarei convosco, diz ele, nas palavras de Mateus, no capítulo 28. Estareis convosco todos os dias até o fim dos séculos, a confirmação dos séculos, até a segunda vinda de Cristo. E enquanto Cristo não voltar, essa missão é sua, essa missão é minha. Essa igreja é você, essa igreja sou eu.